Então, vamos lá, continuando então nosso retiro maravilhoso. E tudo que é da divina vontade, tudo que é iniciativa da divina vontade numa alma é perfeito. É uma caridade de Deus, é uma glória para Deus. A gente dar atenção, a gente querer aprender mais, a gente, né, se interessar. Jesus fica triste, né? Quando ouve certas coisas de uma alma que ele chama a viver na vontade divina. Quando essa pessoa diz, né? Ah, não me interessei. Não dê a mínima. Gente, quando é uma coisa que é feito na divina vontade, novidade, você não dá a mínima. Como assim? Toda oportunidade de Deus ser ouvido, né? Toda oportunidade de se agir em direção a Deus, né? Para poder trazer essa graça da divina vontade a ser conhecida. Os primeiros que têm que ir atrás são os filhos da divina vontade. São aqueles que estão entendendo, que estão caminhando, né? Que já conhecem um pouco. Para esses é que Jesus trabalha incansavelmente, né? Que Deus está sempre pensando em você, está sempre pensando em você para te encher dele. E tudo que é iniciativa da divina vontade é uma honra. A gente tem que sair correndo para abraçar, né? Partilhar, muito bem partilhado, com amor, fazer uma boa partilha, fazer uma boa reflexão, né? Parar tudo, não parar tudo do jeito, né, estrito da palavra, mas parar tudo para tentar ouvir o que Jesus tem a dizer, né? Então, toda iniciativa que surgir, um novo retiro, uma nova série da Divina Vontade, né? Nossa, uau, não deixe de ouvir, não deixe de ir ver o que é que Deus está querendo falar, né? Sempre tem algo novo, assim, o que eu posso dizer que Jesus me instrui? Ele me fala assim, olha, filha, o livro do céu tá aí para vocês, mas quando eu me movo a apontar trechos específicos, quando eu me movo para trazer para vocês trechos aonde eu quero que você dê uma atenção especial, eu vou dar uma luz especial, eu vou dar um insight, uma abertura especial para você, né? Eu vou estar ali, de repente, tirando vendas dos seus olhos que antes você não conseguia, né? Sozinho, lendo, retirar. E aí eu trago para você esse conteúdo, ouvindo, para você ouvir, para você, né, ser ali chamado, atraído a ouvir aquilo. Então, eu vou colocar ali uma luz especial, vou colocar ali a minha mão de uma forma especial, para poder falar sobre esse tema, para poder, né, inspirar você sobre esse conteúdo nesse momento. Então, assim, nunca percam a oportunidade. Nunca deixem de lado um material produzido na Divina Vontade, ainda mais aqui pelo nosso canal, aonde Deus já provou que Ele está presente, que Ele nunca nos deixa, que Ele está sempre, né, correndo atrás de nós, nos buscando. Então é muito sério, né? Então vamos lá. E logo logo a gente vai ter um Kairos, né? E eu precisava já correr atrás dessas né, das palestras do Kairos que vai ter. Eu pedi para a menina, mas acho que ela não vai conseguir. Então, eu vou começar a pensar no Kairos, nas palestras, né, que precisam ser feitas e tudo mais, pedindo a Deus a instrução do que Ele deseja. Mover a gente cada vez mais a crescer na fé, a crescer nessa luz, a crescer nesse conhecimento, a entender mais e mais, né? Porque tem muita coisa que o livro do céu, assim, espalhado pelos trechos de estudo, a gente se perde, a gente não consegue ver. E quando a gente tem a ajuda de Jesus para ele compilar um assunto que ele quer trazer, a gente tem que, né, aproveitar, porque daí a gente aprende muito mais, a gente aprofunda muito mais sobre aquele tópico que ele está querendo abordar.
E é isso que está acontecendo aqui no nosso retiro. É um tópico, né, da humanidade de Jesus, de como ele trabalhou para nos divinizar. E como nós podemos alcançar essa divinização? Como que nós, qual é o processo interior de Deus em nós? Como é a ação de Deus em nós? Essa é, né, o tópico. Qual é a ação divina? E não a ação humana. A gente está muito preso a ver a ação humana. Eu dou a minha vontade humana. Eu fico atento, não sei o quê. Eu não sei o que faço. Tudo bem. Mas e qual é a ação divina? Já se perguntaram? Está no livro do céu. E o que Jesus está querendo dar ênfase? É na ação dele, falando do que ele fez, como ele trabalha na alma, como o Espírito Santo move você para você fazer a vontade de Deus, para você ser, né, participante da vida divina, para você cumprir o propósito para o qual você foi criado. Deus que trabalha para isso. E como ele faz isso? Então é essa abordagem, esse tópico que ele está trabalhando nesse retiro. O trabalho dele. Então vocês estão, às vezes, se perguntando qual é a intenção de Jesus? É essa. Ele está mostrando como ele trabalhou, como ele fez para que você pudesse receber essa vida divina. O que ele fez e o que ele ainda faz e o que ele está produzindo e como ele está trabalhando incansavelmente em todos os momentos. Porque você fica muito concentrado na sua visão pequena, limitada, né? Deixa eu prestar atenção aqui, deixa eu prestar atenção ali. Eu tenho que fazer meu dever, tenho que lavar minha louça. Eu tenho que cuidar do meu filho. Você fica muito ali, sem ver Deus. Sem ver Deus. E precisa-se, para viver na divina vontade, a gente tem que tirar muitos olhos de nós e colocar os olhos em Deus. Porque o viver na vontade divina é olhar para Deus. Para Deus e andar na direção dele e fazer como ele está fazendo, repetindo o ato dele, né? Cooperando nele, na ação dele, enxergando ele em cada circunstância. E é isso que ele está tentando abordar aqui, para de repente você começar a enxergá-lo, para que você comece a partir de agora a vê-lo em todo lugar, coisa que talvez você não tenha essa ação, não consiga ainda fazer. Então tem muito para a gente caminhar, tem muita coisa que Deus quer iluminar, quer enriquecer a gente. Então não feche o seu coração, abra-se mais e mais e mais. Pare tudo, sabe? Pare, fique no momento de silêncio, pega um caderninho, anota tudo que Deus está falando, que toca o seu coração, presta atenção no que está sendo falado agora, né? Nesses escritos, nesses conteúdos. Então, continuando nosso retiro, falamos então no vídeo 3 sobre o exemplo que o Padre Paulo usou no curso dele do cãozinho. Que a felicidade do animal é já garantida, pois o mesmo já está vivendo plenamente a finalidade para o qual ele foi criado, né? Para servir o homem. E o homem? Ele tem a felicidade também condicionada no exercitar a finalidade para o qual foi criado. Então, a gente já disse que se o homem ama a Deus e ao próximo, se ele serve a Deus e ao próximo, né, ele já vai estar bem mais feliz, bem mais realizado, com certeza, né, na direção de levar o próximo também a amar e servir a Deus. Você já vai ver uma diferença absurda, né? Mas como que tudo isso acontece? É isso que Jesus quer falar. Como que isso acontece? Do jeito perfeito, do jeito correto, do jeito como Deus realmente quer. Porque a gente sabe que Jesus fala no livro do céu que tem muitas almas devotas que estão andando ao contrário, estão andando de cabeça para baixo, que estão fazendo tudo o contrário da vontade de Deus. Jesus fala no livro do céu que padres, sacerdotes, estão satanicamente exercendo, o seu ministério, agindo satanicamente no altar. Sacerdotes católicos, alguns, né, que Jesus aponta. Então, se Jesus diz que pessoas religiosas não estão vivendo a vida divina e estão agindo satanicamente, como Satanás, sendo Judas dentro da igreja,
Então, a gente precisa entender como que então a gente não vai ser como essas pessoas. Como que a gente então vai fazer do jeitinho certo, que vai agradar ao nosso Deus plenamente. Gente, é muito importante isso. É muito sério isso. É muito sério. Se vocês não prestarem atenção nisso ainda, uau, abrem os ouvidos, abram-se os olhos, né? Então, tem muita coisa que ainda a gente precisa conversar. Muita coisa. Mas vamos seguindo aqui o fluxo. Então, a igreja já recebeu a revelação de que somos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Deus é divino, o homem é humano. Para então haver a felicidade do ser humano, este deve participar da natureza divina. Esse conhecer e amar a Deus só pode ser alcançado pelo homem se este for transformado na natureza divina das três pessoas da Santíssima Trindade, né? E participar da felicidade das três pessoas da Santíssima Trindade. E isso foi garantido então por Deus Pai, por ter enviado o seu Verbo à Terra, seu Filho, para se humanizar. E já lemos vários trechos do Livro do Céu, do Catecismo, onde Jesus explica, né, como ele transforma o homem em divino. Né, como que aconteceu esse processo em Deus, né, como que Deus começou a trabalhar isso para que isso acontecesse. E a gente precisa entender mais, né? Através da sua encarnação, Jesus, na divina vontade, abraçou a todos, nós lemos já isso, do passado, presente e futuro, e os fez renascerem juntamente com sua humanidade concebida no seio da Virgem Maria. Nós lemos isso no último vídeo que fizemos. E recebemos o ser divino habitando em nós, quando nos fundimos a nossa vontade humana com a divina vontade. Né? Recebemos o ser divino que vai estar permanentemente, inseparavelmente habitando em nós quando somos fundidos na nossa vontade humana com a divina vontade, que é a revelação nova trazida pelo Livro do Céu para a serva de Deus, Luísa Picarreta, porque isso a igreja não tinha ainda recebido antes. Então, vamos aprofundar ainda mais sobre como acontece isso de maneira perfeita. Como que acontece essa transformação e como se concretiza isso. É isso que Jesus está querendo falar. Então, ouça com atenção tudo que nós iremos trazer hoje, né? Nesse vídeo e em todos os demais. Jesus, sem deixar de ser Deus, desceu na terra e assumiu a nossa natureza humana. Então, não há salvação nem santificação sem o Verbo encarnado, sem a humanidade de Jesus, como ele mesmo disse, né? Então, se Deus não viesse à terra, nunca o homem teria como ser salvo, nem subiria à natureza divina e não haveria céu para nós. Então, como perceber o divino no humano, de forma visível e concreta? Na pessoa de Jesus. Por exemplo, o ser humano não é natural dele suportar ofensas dos algozes, ser machucado injustamente, ferido, e ainda dizer, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isso não é normal de um ser humano. Se você bate, o ser humano reage. E esse não reagiu, mas perdoou. Nós humanos, naturalmente, não é da nossa natureza conseguirmos fazer isso. O máximo que consegue do ser humano terá a mesma reação do bom ladrão, o máximo que a gente vai poder perceber num ser humano é a mesma reação do bom ladrão, que já é grandiosa, que já é inspirada, que vendo aquilo acontecer ali à frente dele, reconheceu um agir verdadeiramente divino em Jesus. E o bom ladrão arrependido suplicou para ser lembrado por Jesus, porque ele percebeu, um homem comum jamais se comportaria daquela forma. Então, o mistério ali do bom ladrão foi reconhecer já que Jesus não era normal, que realmente Jesus era Deus. Ele reconheceu que Jesus era Deus. Então, Jesus agindo divinamente nos ensina a sermos divinos e envia o Espírito Santo que vai trabalhar a nossa alma no conhecimento e no reter, né? E sermos lembrados, porque precisamos da ajuda
de alguém para sermos recordados, lembrados, inspirados a lembrar do conhecimento adquirido. Então, ele vai trabalhar na nossa alma esse conhecimento sobre a pessoa de Jesus e os atos de Jesus e a vida de Jesus. E vai nos orientar, inspirar, nos lembrar, recordar, nos mover a ser, então, esses reconhecedores das obras de Deus em direção a nós e repetidores da vida de Jesus e sermos outro Jesus. Então, a ação do Espírito Santo. E nós vamos ler no Catecismo esse trabalho do Espírito Santo. O que o Catecismo fala para nós sobre isso? Vamos lá. Nós estamos aqui aprendendo como que vai acontecer esse milagre infinito. Então, do 1099 para frente, né? 1099 para frente, tá? A gente vai ler aqui no Catecismo. O Espírito e a Igreja cooperam para manifestar o Cristo e sua obra de salvação, principalmente na Eucaristia e analogicamente nos demais sacramentos. A liturgia é memorial do mistério da salvação. O Espírito Santo é a memória viva da Igreja. A palavra de Deus, o Espírito Santo recorda primeiro à Assembleia o sentido do evento da salvação, dando vida à palavra de Deus, que é anunciada para ser recebida e vivida. Nas celebrações litúrgicas é máxima a importância da Sagrada Escritura, pois delas são tirados os textos que se leem e que são explicados na homilia e os salmos cantados. É da inspiração do Espírito Santo e bafejo que surgem as preces, as orações e os hinos, e é dele também que as ações e os símbolos tiram seu significado. É o Espírito Santo que então dá aos leitores e aos ouvintes, segundo as disposições de seus corações, a compreensão espiritual da palavra de Deus. Por meio das palavras, das ações e dos símbolos que formam a trama de uma celebração, o Espírito põe os fiéis e os ministros em relação viva com Cristo, palavra e imagem do Pai, a fim de que possam fazer passar a sua vida prática o sentido daquilo que ouvem, contemplam e fazem. É a palavra da salvação que alimenta a fé no coração dos cristãos. É ela que faz nascer e dar crescimento à comunhão dos cristãos. O anúncio da palavra de Deus não se limita a um ensinamento, quer suscitar a resposta, como consentimento e compromisso em vista da aliança entre Deus e seu povo. É ainda, então, o Espírito Santo que dá a graça da fé, que a fortifica e a faz crescer na comunidade. A Assembleia Litúrgica é primeiramente comunhão na fé. A liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, como também os atualiza, torna-os presentes. O mistério pascal de Cristo é celebrado, não é repetido. O que se repete são as celebrações. Em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo que atualiza um único mistério. A epíclese, invocação sobre, é a intercessão na qual o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito Santificador, para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo, e para que ao recebê-los os fiéis se tornem eles mesmos uma oferenda viva a Deus. Juntamente com a anamnese, a epíclese está no cerne de cada celebração sacramental, mas especialmente da Eucaristia. Perguntas como o pão se converte no corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo, respondo-te. O Espírito Santo irrompe e realiza aquilo que ultrapassa toda palavra e todo pensamento. Basta-te saber que isso acontece por obra do Espírito Santo, do mesmo modo que da Santíssima Virgem e pelo mesmo Espírito, o Senhor por si mesmo e em si mesmo assumiu a carne. O poder transformador do Espírito Santo na liturgia apressa a vinda do reino e a consumação do mistério de salvação. Na expectativa e na esperança, ele nos faz realmente antecipar a comunhão plena da Santíssima Trindade, enviado pelo Pai que ouve a epiclese da Igreja. O Espírito Santo dá a vida aos que o acolhem
e constitui para eles desde já o penhor de sua herança. O fim da missão do Espírito Santo em toda a ação litúrgica é colocar-se em comunhão com Cristo para formar seu corpo. O Espírito Santo é como que a seiva da videira do Pai que produz os seus frutos nos ramos. Na liturgia, realiza-se a cooperação mais íntima entre o Espírito Santo e a Igreja. Ele, o Espírito de comunhão, permanece indefectivelmente na Igreja. E é por isso que a Igreja é o grande sacramento da comunhão divina que congrega os filhos de Deus dispersos. O fruto do Espírito na liturgia é inseparavelmente comunhão com a Santíssima Trindade e comunhão fraterna entre os irmãos. A epíclese é também a oração para o efeito pleno da comunhão da Assembleia com o mistério de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo devem permanecer sempre conosco e produzir frutos para além da celebração eucarística. A Igreja pede, pois, ao Pai que envie o Espírito Santo para que faça da vida dos fiéis uma oferenda viva a Deus, por meio da transformação espiritual à imagem de Cristo, por meio da preocupação pela unidade da Igreja e da participação da sua missão, pelo testemunho e pelo serviço da caridade. Então é muito grande. O Espírito Santo é a seiva, né? Ele fala que é a seiva da videira do Pai que produz seus frutos nos ramos. Então, é só pela ação do Espírito Santo, esse mistério do Espírito Santo. Meu Deus, como é difícil entender o Espírito Santo, né? Mas ele é tão vivo, é tão presente, não? E é difícil entender como que ele faz isso. É o mistério. É o mistério. A gente vê que é a ação divina, a ação, né, misteriosa, que se conclui, né, em nós. A gente ouve dentro de nós a recordação dos mistérios, das palavras de Jesus, daquilo que a gente entendeu. A gente lê o livro do céu e depois a gente tem a ação do Espírito Santo na hora que a gente precisa lembrar o que fazer, né? Você está diante de uma situação em que Jesus, pela ação do Espírito Santo, comunica a você a lembrança, né, de como você deve se comportar em cada circunstância. E assim você consegue fazer o ato na divina vontade exatamente como foi projetado, como foi inspirado por Deus, né? Porque ele fala no livro do céu que ele envia, né, a divina vontade em um ato divino em direção à criatura, a criatura recebe e ela responde, né? Ela recebe, escolhe obedecer aquele ato e depois retorna o agradecimento. Aí fala que tem todo um processo, no livro do céu fala que tem todo um processo de vir de Deus, vem de Deus uma ação sobre você e ele está sempre circulando ao seu redor, né, girando ao seu redor e você girando ao redor dele também, né, sempre. E enviando uma luz para você, que é a luz do Espírito Santo. Essa luz é a ação divina, que está te pedindo um ato divino, né, de correspondência ao ato que ele está comunicando. Aí você responde pela inspiração de Deus, exatamente o que Deus precisa que você responda, e aí depois acontece, né, um fruto daquele ato, né, uma mudança interior dentro de você, um uau que você fala, um glória a Deus, uma alegria, né, de resposta, e você depois vai, volta e agradece a Deus. Reconhece com gratidão aquilo que Deus fez. Às vezes é automático, às vezes demora uns dias, demora um dia, demora um pouco de tempo para ver o fruto daquele ato. Mas quando tem, o homem fica feliz da vida, né? E essa felicidade, né, são atos contínuos que sempre vão se repetindo, que vão se concluindo a cada resposta que o homem dá para Deus, né? E aí depois ele fica um tempo ali refletindo sobre aquilo que Deus fez, e aí ele é chamado a testemunhar para o próximo.
e fazer com que o outro também receba a luz daquela palavra. E assim vai se concluindo ali um círculo de constante ação divina em direção a você e você em direção ao próximo. E assim Deus vai também inspirar o próximo e o próximo vai trazer para você, e é um giro constante de atos divinos do próprio Deus em direção à criatura e a criatura em Deus, e você, todos nós, meditando e refletindo e revivendo tudo isso no mistério, né, de comunhão fraterna entre nós, né? Então, e Deus vai sendo o elemento principal, né, o essencial elemento, a pessoa que está sendo o centro de toda essa ação. Tudo vem dele, para ele volta, né? Da parte nossa e da parte do próximo, para o qual a gente transborda o testemunho de fé, o testemunho da vida na divina vontade. É grandioso todo o mistério que nós estamos experimentando. E está no livro do céu toda essa dinâmica. Jesus explicando no livro do céu. Mas é muitos trechos. E se a gente não compilar eles, se Jesus não me ajudar a escolhê-los, né? Eu não vou poder fazer um retiro onde eu vou trazer esses elementos todos separados para ter uma luz especial ali e um entendimento poderoso e profundo em torno desses elementos que Jesus quer, né, destacar. Então vamos lá. Então Jesus, agindo divinamente, ensina nós todos a sermos como ele, divinos, e envia o seu Espírito Santo, então, que vai então fazer esse trabalho na nossa alma, né? E nos orienta, nos inspira, nos move a sermos repetidores da vida de Deus, né? Da vida de Jesus, e sermos outro Jesus. Mas o livro do céu, ele, além de só Jesus, o Pai e o Espírito Santo também trabalham, porque eles também têm o fiat deles, né? O fiat da criação e o fiat da santificação, que é sobre a igreja. Então a gente acaba recordando também os atos de Deus na criação, os atos de Jesus na redenção e os atos do Espírito Santo na igreja durante esses 2000 anos de ação poderosa na igreja através, né, de vários santos, de vários profetas que a igreja também tem. E a gente vai, né, se alimentando de todo esse material que a igreja produz. Por isso que nós lemos também outros escritos aqui no nosso canal, não só o da Luísa, mas de outras místicas católicas que também foram orientadas pela ação do Espírito Santo durante 2000 anos, né? E vamos que vamos. O livro do céu, então, foi revelado para que com maior perfeição vamos viver essa transformação de maneira mais perfeita. A igreja, então, foi treinada para encontrar o livro do céu, para chegar a esse momento do livro do céu e do dom da divina vontade. A igreja foi treinada para isso nestes 2000 anos e agora com o livro do céu irá aperfeiçoar e dar os frutos que Jesus tanto deseja que a sua igreja produza. Tem um trecho no livro do céu que Jesus fala que a igreja é uma árvore frondosa, que durante 2000 anos cresceu, né, se fortaleceu, para que agora, com o livro do céu, possa dar os frutos que ele espera. Então, ela estava crescendo. Todos os santos, todos os, né, o magistério da igreja, todos os nossos bispos, padres da igreja, todos foram elementos necessários para fazer essa igreja ter um tronco forte, né? Ramos fortes, unidos a Cristo, unidos à cabeça, unidos à raiz que é Cristo, né? Que é a base. E aí a igreja cresceu, a árvore da igreja cresceu, deu, né, flores, né? Gerou as flores e agora os frutos são gerados com o livro do céu. Jesus fala, é o livro do céu que vai gerar os frutos saborosos que ele vai comer, que Jesus vai se alimentar, né? Então, Jesus é um ser humano e um ser divino igualmente, e tem por natureza a divina vontade, e realiza em sua humanidade a transformação do humano em divino. Agora nós vamos pegar então vários trechos do livro do céu e podermos ali compreender com as próprias palavras de Jesus o que significa o trabalho dele para transformar a nossa natureza humana em divina.
Como que ele trabalha isso? Vamos ouvir com muita atenção. Preste muita atenção nesses escritos de Jesus. Eu não fico explicando muito os escritos dele, porque ele está querendo falar e ser ouvido. E você preste atenção no que ele está falando, porque não é difícil de entender o que ele diz. Então vamos prestar atenção. Mesmo que ele queira repetir algum trecho, não tem problema. Preste bem atenção. Então, no volume 6, 29 de novembro de 1904. A gente já leu, mas vamos ler de novo. Minha filha, minha divindade, em minha humanidade, desceu ao abismo mais profundo de todas as humilhações humanas. Tanto que não houve ato humano, por menor e mais humilde que fosse, que eu não tenha divinizado e santificado. E fiz isso para restituir ao homem a dupla soberania, aquela perdida na criação e a que lhe conquistei na redenção. Então, dupla soberania, a que foi perdida e a que foi conquistada por Jesus. Dupla. Mas o homem, sempre ingrato e inimigo de si mesmo, prefere ser escravo a ser soberano. Enquanto poderia, com um meio tão fácil, ou seja, unindo a intenção de suas ações às minhas, tornar suas ações merecedoras de mérito divino, ele desperdiça isso e perde o sinal de rei e a soberania sobre si mesmo. Isso é muito grande, né? Toda vez que você vê uma pessoa que vai confessar, que fala que confessou os pecados, porque eu sou padre, não tem como eu falar como padre. Mas a gente sabe que quando uma pessoa falar, eu fui confessar meus pecados, ou você mesmo já foi confessar, você muitas vezes chega no padre e fala assim, padre, eu não me domino, eu caí na fraqueza e acabei pecando. Então, esse ato de cair na fraqueza e acabar pecando é uma vontade fraca, é uma vontade rebelde, que desobedece, que não tem força, né, para poder se autodominar. E aí Jesus, ele faz isso, de recuperar a nossa soberania sobre nós mesmos, para que nós tenhamos o governo e o poder de uma vontade divina que é poderosa, poderosa para nos dar a força para não fazermos aquele ato. Aí na hora que você está tentado, você precisa da luz, você precisa da luz de Deus, a luz da vontade divina, que vai falar para você, não faça, porque isso vai te prejudicar. Vai fechar as portas, né? Para Deus, para eu entrar na sua alma, para que você tenha a vida comigo e ter as graças que eu tenho para te dar. Se você pecar, vai cair sobre você a justiça e você vai ter que pagar o preço desse pecado. Então não vale a pena. Pensa bem, vale a pena? Olha como você está feliz agora, sem o pecado. Olha como você está sendo agraciado a cada passo. Tudo o que você precisa, eu estou orientando você para que você possa fazer da melhor forma. Se você fechar a porta, pecando, se você cair nesse pecado, você vai fechar a porta para mim e eu não vou poder te dar as bênçãos e os bens tão maravilhosos que você vai precisar naquilo que você está pedindo para o seu filho, para a sua esposa, para o seu trabalho. Tantas graças você deseja para você receber frutos bons e agradáveis de tudo que você está realizando. E eu quero abençoar os seus atos. Mas eu preciso que você esteja em comunhão comigo, em amizade contínua comigo. E cair nesse pecado vai fechar a porta para a minha ação na sua alma. Então você vai perder muitas bênçãos que você poderia estar ganhando e você não vai ter acesso a elas mais por causa do pecado. E você vai ficar triste. Você vai se arrepender por um prazer bobo que você está querendo ter, por uma coisa tão irrisória. Eu vou te ajudar a esquecer isso, se você escolher ficar comigo.
Então você recebe uma luz no seu coração tão forte, que não é Deus fazendo uma chantagem emocional com você. Não é Deus sendo ruim com você, dizendo que ele não vai mais dar as bênçãos nas outras coisas que você precisa. Não é isso. É justiça. É o direito de Deus. Ele tem direitos. E você tem que, respeitar esses direitos de Deus. Se você se fecha a ele, escolhendo fazer um ato contrário à vontade dele, que é o pecado, você está virando as costas para ele. E com justiça, ele também vai virar as costas para você. Mas ele vai sentir dor por isso. Ele não quer que você passe por essa dor, que você fique pobre. Ele quer ter você rico, sempre na presença dele. Então, é simples assim. Ah, é assim? Então, é assim. E aí você se autodomina dizendo, tá bom, mas não é um autodomínio, Aline. Nesse caso, não é um autodomínio, o homem não tem, então, ele precisa da luz de Deus falando com ele o tempo todo para ele se autodominar. Muitas vezes, a gente vai entender assim. O homem precisa de Deus. O homem não anda sem Deus. O homem não faz nada sem Deus. Essa é a vida com Deus. Você quer ter uma vida sozinho? Onde você sozinho já sabe fazer tudo sem ajuda, sem ter a ajuda de Deus? Não tem jeito, bem. Nós somos pequenos. Entendeu? Ele nos criou e nós somos criaturas. E o jeito que ele criou a gente é de depender dele. Essa é a alegria de Deus, de conviver com você o tempo todo e você conviver com ele. E vocês dois serem inseparáveis um do outro. Fazer vida juntos. E essa é a felicidade. Você estar sempre em comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca estão longe um do outro. Estão sempre ali conversando, entrelaçando entre eles os seus atributos e os seus atos. Em comunhão, nunca desligados. E nós nunca vamos estar desligados do nosso Deus. Ele sempre vai estar nos orientando a cada passo, dizendo o que é melhor fazer, como fazer e o que vai gerar de bom naquilo. E a felicidade vai ser sempre estar assim. Ah, não, eu não quero ter Deus. Ah, eu não quero ter uma pessoa o tempo todo falando comigo. Eu tendo que ouvir toda hora Deus falando comigo, não quero. Cuidado. Se você não quer, então você está ouvindo a sua vontade humana. Está ouvindo a voz da serpente que está te lembrando lá do que disse o Adão e Eva. Vocês serão como deuses. Vocês saberão qual é o bem e qual é o mal. E aí, o que gerou isso? Eles sabem qual é o bem e o mal? Você está vendo hoje os seres humanos felizes, sabendo exatamente o que é bem e o mal? Você está vendo? Não. Você não está vendo um monte de ricos e famosos nas drogas, fumando, transando com tudo quanto é gente, de vários jeitos? Eles estão felizes? Tem certeza? Tem certeza? E eles, se continuarem nisso, vocês sabem para onde que eles vão parar. A justiça divina percebeu que eles rejeitaram Deus e que eles quiseram andar por suas próprias pernas. E aí, vale a pena? É simples assim, meu bem. Então, tem um sentimento em mim que eu gostaria de ser sozinho. Gostaria de não ter necessidade de Deus me instruir em nada. Então, é a voz da serpente. O demônio também não queria ter ou ser orientado por Deus para fazer nada. O demônio também não gostou dessa ideia. Vai assistir o filme Nesfários lá, o demônio falando. Porque ele não queria ser escravo, ele falava que isso era ser escravo. O demônio falou no filme lá. Não é mentira. É assim mesmo que o demônio pensa. Exatamente o que o demônio pensa. Era o demônio falando nesse vídeo, nesse filme. É que tem uma vontade maior do que a nossa, mais poderosa. E nós teremos que servir essa vontade eternamente. Sermos escravos eternos dele.
Sempre, sempre, sempre. Gente, a gente não é escravo quando a gente obedece essa vontade divina. Nós somos filhos amados. Filhos amados. Deus não quer tirar a nossa liberdade. Ao contrário, é a verdadeira liberdade. Fazer a vontade de Deus. Quando a gente é criado pelos nossos pais, os nossos pais, eles vão nos pedindo as coisas. Filho, pega isso aqui para mim. Filha, traz aquilo ali para mim. Filha, lava a louça. Filha, vai para casa. E a gente não é escravo dos nossos pais. É mais fácil eles serem escravos nossos porque eles ficam sem dormir, preocupados, né, com o que nós queremos no aniversário e muitas vezes eles não têm condições de dar o presente. Tanto a gente gostaria que eles queriam nos levar para Disney e eles não têm como realizar esse sonho, né? E eles ficam à noite sem dormir, preocupados com a gente. Isso é o pai. E o nosso pai é igual aos nossos pais na terra. Ele que assume sobre ele as preocupações maiores, o sustento de tudo. É o que mais pesa é no pai e na mãe. Toda a preocupação para nossas vidas. A única coisa que a gente faz é fazer algo de vez em quando. Lava a louça, filha, para mim. E você acha que você está fazendo muito? Que você está sendo escravo do seu pai e da sua mãe? Claro que não. Deus, ele age com a gente do mesmo jeito que os nossos pais. Tem duas formas de viver no reino da divina vontade. Fazendo a vontade de Deus, como servo, sendo esse filho que só obedece quando o pai manda, ou vivendo na vontade de Deus, sendo verdadeiramente filho. Aquele que é o braço direito do pai, que aprende com o pai e vai assimilando como o pai pensa. E aí já consegue saber exatamente como é o jeito de agradar o pai em tudo. E esse filho vai ser o braço direito do pai, mas vai estar sempre presente ao lado do pai, sabendo a cada passo o que é que o pai precisa. E ele até se adianta a fazer a vontade de Deus antes de Deus precisar pedir. Porque ele está sempre na vontade do pai, inseparável, constantemente atuando junto com o pai, fazendo os atos com o pai. E é esse ato de amor que os anjos foram chamados a viver eternamente e que os demônios não quiseram e distorceram, dizendo que isso é escravidão. Mas não é. É vida com o pai, é família, é comunhão de família. Sermos todos família, pai e os filhos. Mas o nosso pai, ele vai sempre ser o nosso pai, porque é ele que se preocupa em manter o sol todos os dias levantando e acordando. Ele que se preocupa em continuar fazendo a terra girar em torno do sol e receber todos os insuflos ali, né, toda a influência que o sol faz para manter a terra em ordem. É o pai que está, né, sustentando o nosso alimento, para que a gente possa não faltar alimento para nós, sustentando o planeta para manter a água limpa, para ter a água, né, que a gente possa tomar, água saudável, que a gente possa beber. Ele é o sabor da água. Jesus falou no trecho que a gente leu no outro vídeo, que a água que nós bebemos, o sabor da água é ele. Que o sabor da comida é ele. É ele. E se não fosse ele, a água não mataria a sede. Se não fosse ele na água, a água não mataria a nossa sede. Se não fosse ele no alimento, o alimento não nos iria nutrir e matar a nossa fome. E não ia ter sabor nenhum. Olha quanto trabalho que o Pai tem para nos dar felicidade, para sustentar a nossa vida. Olha quanto trabalho. Ele trabalha incansavelmente, realizando toda essa conservação da vida. E nós só temos que amar o Pai e obedecê-lo naquilo que se refere aos nossos atos. É muito simples. Somos pequenos e são pequenas as nossas correspondências. Não são tão grandes como as responsabilidades do nosso Pai Eterno. A Luísa um dia,
Ela ficou brava com Jesus sobre a justiça divina. E aí Jesus topou com ela, falou assim: então é o seguinte, eu vou colocar você no meu lugar para você ver como que funciona, né? Como que é? Aí a Luísa experimentou por um momento estar no lugar de Deus para exercer a justiça. Por um minuto, por um momento, ela saiu correndo. Ela falou assim: não, 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 Deus me livre. Tira de mim o poder da justiça agora, eu não quero. É muita responsabilidade, é muito difícil, é muito. Eu não quero, não quero essa responsabilidade sua, não. Não quero. A Luísa saiu correndo, falou para Jesus: pega de novo aqui o seu lugar, entra de novo no seu lugar, não quero estar no seu lugar. Então, é um trabalho muito difícil o que o nosso Deus faz. A gente não gostaria de estar no lugar dele. E deixa ele lá então no lugar dele e vamos ficar no nosso devido lugar e fazer perfeitamente a vontade de Deus, para sermos plenamente felizes e nunca nos vermos como o demônio nos vê, né? Como o demônio viu, escravos. Não somos escravos, né? Não somos. Então vamos ouvir essa voz de Deus, prestar muita atenção em tudo isso. E no 12:130, no dia 15 de maio, Jesus vai dizer, 15 de maio de 1920, minha filha, a minha crucificação foi completa. E sabes por quê? Porque foi feita na vontade eterna do meu Pai. Nesta vontade, a cruz tornou-se tão longa e larga a ponto de abraçar todos os séculos, penetrar em cada coração presente do passado e futuro, de modo que eu permanecia crucificada em cada coração de criatura. Essa divina vontade colocava pregos em todo o meu interior, nos meus desejos, nos afetos e palpitações. Posso dizer que não tinha vida própria, mas a vida da vontade eterna, que encerrava em mim todas as criaturas e a qual eu deveria responder por tudo. De forma alguma, a minha crucificação poderia ter sido completa e abrangente, a ponto de abraçar a todos se o querer eterno não tivesse sido protagonista. Também em ti, quero que a crucificação seja completa e estendida a todos. É por isso que o contínuo apelo no meu querer divino, os impulsos para levar diante da majestade suprema toda a família humana e, em nome de todos, emitir os atos que eles não fazem, o esquecimento de ti mesma, a falta de reflexões pessoais, não são senão pregos que a minha vontade coloca. A minha vontade não sabe fazer coisas incompletas e pequenas. Fazendo-se coroa ao redor da alma, ela envolve em si e, estendendo-a em todo o ambiente do seu querer eterno, coloca nela o selo de sua consumação. O meu querer esvazia todo o humano do interior da criatura e coloca nela todo o divino. E para ser mais seguro, vai selando todo o interior com tantos pregos quantos atos humanos podem ter vida na criatura, substituindo-os por tantos atos divinos. Assim forma-se a verdadeira crucificação, não por um tempo, mas por toda a vida. Eu quero Jesus. Eu quero já estar crucificada no meu humano. Oh, meu Deus, faz isso, por favor. Glória a Deus nas alturas. Gente, que lindo isso aqui. Meu Deus, que trabalho lindo que Jesus realizou para que a gente possa viver plenamente na vontade de Deus, sem falhar nunca. Meu Deus. Vamos ver outro trecho aqui próximo, aqui, que é o 12:132, que é o 28 de maio de 1920. Minha filha, entra na minha vontade, para que possa te encontrar em todas as hóstias, não só presentes, mas também as futuras, e assim sofrerás comigo tantas consagrações quantas eu sofro. Em cada hóstia, eu coloco uma vida minha, e em troca, desejo outra. Mas quantos não me dão isso? Outros me recebem, eu me dou a eles, e eles não se dão a mim. E meu amor permanece dolorido, contido e sufocado, sem retribuição. Por isso, na minha vontade, vem sofrer todas as consagrações que eu sofro, e encontrarei em cada hóstia a retribuição da tua vida.
e não apenas enquanto estiveres na terra, mas também quando estiveres no céu. Porque tendo-te consagrado antecipadamente enquanto estás na terra, na minha vontade, assim como eu sofrerei as consagrações até o fim, assim também as sofrerás tu, e encontrarei até o último dos dias a retribuição da tua vida. Os atos realizados na minha vontade são sempre os que têm a primazia sobre todos e têm a supremacia sobre tudo, pois sendo realizados na minha vontade, entram no âmbito da eternidade e, ocupando os primeiros lugares, ultrapassam todos os atos humanos, sempre avançando à frente. Não importa se foram realizados antes ou depois, em uma época ou em outra, se são pequenos ou grandes, basta que tenham sido feitos na minha vontade para que estejam sempre entre os primeiros e avancem à frente de todos os atos humanos. São semelhantes ao óleo. Quando colocados junto a outros alimentos, mesmo que estes sejam de maior valor, como ouro, prata ou alimentos de grande substância, todos ficam abaixo dele e o óleo prevalece acima. Ele nunca se abaixa, mesmo que seja em quantidade mínima. Com o seu pequeno espelho de luz, parece dizer: estou aqui para prevalecer sobre tudo. Não me misturo com outras coisas, nem me confundo com elas. Assim são os atos feitos em meu querer, que por serem realizados na minha vontade, tornam-se luz, uma luz atada e fundida na luz eterna. Portanto, não se misturam com os atos humanos. Ao contrário, têm a virtude de transformar os atos humanos em divinos. Por isso deixam tudo para trás e são os primeiros entre todos. Em 21 de março de 1922, volume 14, Jesus vai dizer: filha do meu querer, o meu sopro onipotente te dá a vida do meu querer, de maneira que para quem faz a minha vontade, o meu querer administra o seu hálito como fonte de vida, e ao soprá-lo afasto de ti tudo o que não me pertence. De modo que tu não respiras outra coisa senão o ar da minha vontade. E assim como o ar é recebido e emitido, para a alma isso se torna um contínuo receber-me e dar-se a mim a cada respiro. Sobre toda a criação paira a minha vontade. Não há nada em que o meu querer não tenha deixado o seu selo. Assim que pronunciei o Fiat ao criar todas as coisas, o meu querer teve domínio sobre elas, tornando-se vida e conservação de tudo. Agora esse meu querer deseja que todas as coisas sejam encerradas nele para receber a correspondência dos seus próprios atos nobres e divinos. Tá vendo, gente? É o que eu falei. Deus, ele fez tudo para nós e ele quer a correspondência, tá vendo? Quer ver parar sobre todos os atos humanos o ar, o vento, o perfume e a luz do seu querer, de forma que, pairando juntos, os atos das criaturas e os seus se confundam, formando uma só coisa. Este foi o único propósito da criação, que as emanações dos quereres fossem contínuas. É isso que eu quero, pretendo e espero. Por isso tenho tanta urgência que se conheça o meu querer, o seu valor e os seus efeitos, para fazer com que as almas que vivam no meu querer, com suas contínuas emanações, conforme realizem seus atos, os difundam sobre tudo como ar, que se multipliquem em todos os atos humanos, envolvendo e cobrindo tudo como se fossem atos da minha própria vontade. Então terei alcançado o propósito da criação. A minha vontade repousará nelas e formará a nova geração, e todas as coisas criadas terão duplo selo do meu querer, o fiat da criação e o eco do meu fiat proveniente das criaturas. Então, gente, ele está falando aqui como que vai ser o cumprimento da criação. Porque além de ter o propósito para o qual todos nós fomos criados, o livro do céu também vai realizar, né, o conhecimento do livro do céu traz para que se realize o cumprimento da criação. Né, o propósito da criação toda. De toda a criação. O sol, a lua, o universo que ele criou, entendeu? Além de ter o propósito de cada criatura, ainda vai ter o propósito para o qual ele criou toda a criação. Então, sobre toda a criação paira a minha vontade, não há nada em que meu querer não tenha deixado seu selo. Assim que pronunciei o fiat ao criar todas as coisas, o meu querer teve domínio sobre elas, tornando-se vida e conservação de tudo.
Mas o meu querer deseja, então, que todas as coisas criadas sejam encerradas nele, para receber a correspondência de seus próprios atos nobres e divinos. Quer ver parar sobre todos os atos do ser humano o ar, o vento, o perfume e a luz do seu querer, de forma que, pairando juntos, os atos das criaturas e os seus se confundam, formando uma só coisa. Então, ele quer, a divina vontade com a criação, quer que todos os atos das criaturas que foram criadas, o vento, o sol, a lua, as estrelas, o ar, a água, a comida, as aves, os peixes, toda a criação, né, venham pairar sobre todos os atos humanos, porque foi para nós que foi criado essas coisas, né, para que nos servissem. E aí, tendo correspondência sobre os atos humanos, nós usando de tudo isso, agradecendo por cada coisa que Deus nos deu e tudo mais. De forma que vão parar juntos os atos das criaturas, né? Sol, lua, estrelas, tal, e os humanos. E aí vão se confundir formando uma só coisa, né? Tendo a correspondência. Por exemplo, eu bebo a água que Deus me criou e eu agradeço pela água que Deus fez. Então, eu, na divina vontade, agradeço pela água. Então, o ato da água e o meu ato de correspondência ao beber a água e agradecer pela água vai pairar juntos, formando uma só coisa. E aí, esse foi o único propósito de ter criado todas essas coisas, para que pudessem ter, né, essas emanações dos quereres contínuos. E é isso que eu quero, pretendo e espero. Por isso tenho tanta urgência que se conheça a minha divina vontade, o seu valor e os seus efeitos, para fazer com que as almas que vivam no meu querer, com suas contínuas emanações, né, conforme realizem seus atos, os difundam sobre tudo o que foi criado, como o ar. Aí, as emanações dos nossos atos que nós realizamos, a divina vontade, vão ser difundidos sobre todas as coisas criadas do universo, como o ar, que se multiplica em todos os atos humanos, envolvendo e cobrindo tudo como se fossem atos da minha própria vontade. Olha só. Então terei alcançado o propósito na criação. A minha vontade então repousará nelas e formará a nova geração. E todas as coisas criadas terão duplo selo do meu querer, o fiat da criação e o eco do meu fiat, proveniente das criaturas. Uau, gente, olha só, quanta coisa que a gente está aprendendo nesse retiro, que a gente não deu atenção antes, que a gente pode ter lido esse trecho, né, e não ter entendido, né, sozinho, sem a ajuda dos outros conteúdos ali, né, desses conteúdos que estamos, né, num tópico especial estudando. Precisamos fazer os retiros, né? Quando tiver um retiro, não deixa de lado, não. Venha correndo participar, venha correndo rezar, né? Você pode depois, mais para frente, rever esse retiro que vai estar disponível no canal e fazer de novo, né? Nunca vai ser algo repetido, sempre vai ser algo novo se renovando, porque o Espírito Santo sempre vai trazer uma luz nova, inédita para você, né? Então, vamos para o próximo que nós separamos aqui, que é muito grande, é muito conteúdo lindo, né? Que a gente está tendo acesso. Deus possa realmente nos ajudar cada vez mais a compreender esses mistérios tão grandes, né? E não rejeitá-los, nunca rejeitar nada que a Divina Vontade venha apresentar para você, nunca. Então, ele vai falar aqui no 5 de setembro de 1922, volume 14, Minha Filha Primogênita. Uma vez que a minha vontade encerra tudo, ao dar-te como vida o meu querer, quero encerrar também tudo em ti. Lembra-te de que há meses eu fixei em ti uma pequena roda de sol e com um diâmetro medite por completo. Lembra-te que há meses fixei em ti uma pequena roda de sol. Não sei o que é isso, né? A gente não tem noção do que é uma roda de sol. E com um diâmetro medite por completo. Outra pequena roda desceu do céu e ao fixá-la em ti permaneceram muitos fios de luz ligados à Santíssima Trindade. E permanecendo tudo aberto entre ti e nós, deixei-te por ora, sem te dar explicação do meu operar. Agora, depois de tanto trabalhar em ti durante todo este tempo transcorrido, e estando prestes a completar a minha obra, quero dar-te a explicação, a fim de que o selo do meu e do teu querer, formando-se um só,
dê cumprimento à missão para o qual te chamei. A pequena roda de luz que eu primeiro fixei em ti era toda a criação, saída da divindade, repleta de amor, luz e beleza. O diâmetro com que te medi, né? Então eu te medi por completo. Então aqui a tradução do livro novo tá errado. Tá errado. Olha pra você ver, até o cara que sabe italiano, professor de italiano, não conseguiu, né? Ou foi o português aqui que falhou. Olha só, até no livro novo impresso tá errado. Eu te medi por completo, né? Aqui tá escrito medite por completo. Medite é de meditação, né? Meu Deus, Senhor, ajuda nós, Pai. Medite, né? Tá errado, né? Eu medi você completamente, alguma coisa assim. Tinha que ter arrumado aqui, o professor não arrumou direito, não. Beleza, mas Jesus explica aqui na frente. Então, a pequena roda de luz que primeiro fixei em ti era toda a criação saída da divindade, repleta de amor, luz e beleza. O diâmetro com que te medi serviu para ver tuas disposições e as que te faltavam, a fim de que eu pudesse acrescentá-las para fixar bem esta pequena roda e colocá-la em segurança. A segunda pequena roda era a divindade. Então, a primeira roda era a criação e a segunda roda era a divindade, que descendo em ti estabelecia o que havia criado no empírio, fixando-o em ti para se colocar nas justas relações que lhe eram devidas desde a criação. Então, era toda a criação que veio da divindade. Aí ele mediu ela para ver as disposições e o que faltava nela para poder ela corresponder. Aí a segunda pequena roda era a própria divindade que veio descer e estabelecer o que havia criado no empírio, no céu, criado no céu, fixando-o em ti para se colocar nas justas relações que lhe eram devidas desde a criação. Agora saiba que encerrei e fixei em ti toda a criação que foi feito no céu, quero que tenha vida na terra, mas dentro da nossa própria vontade, para que ao retornar a nós, traga-nos tudo cheio de amor, pleno de luz e belo, tal como saiu de nossas mãos. Eis porque marquei em ti todas as mortes, todas as penas de cada criatura e de todas juntas. Então é meio difícil de entender esse trecho, né? É meio difícil de entender, mas é muito grande o que ele está falando. Jesus ajuda a gente a entender, Senhor, né? E quando eu leio uma coisa que eu não entendo direito, eu peço para Jesus aqui me ajudar. Então, duas rodas. Uma roda, a pequena roda de luz que primeiro fixei era toda a criação, que saiu da divindade. Aí depois a segunda roda era a divindade, que descendo estabelecia o que havia criado no céu. Né? No céu. O que é nesse céu? É céu lá do céu onde Deus está? Ou é o céu daqui, né? Que é o sol, a lua, as estrelas? O universo todo aí, né? Os planetas e tantas coisas. Então a gente não sabe direito. Mas vamos lendo e pedindo para ele nos ajudar. Saiba que encerrei em ti e fixei em ti toda a criação, que foi feito no céu. Quero que tenha vida na terra. Então, eu acho que é o que foi feito no céu. No céu onde Deus mora, né? O céu mesmo. Quero que tenha vida na terra, mas dentro da nossa própria vontade, para que ao retornar a nós, traga-nos tudo cheio de amor, pleno de luz e belo, tal como saiu de nossas mãos. Eis porque marquei em ti todas as mortes, todas as penas de cada criatura e de todas juntas, para poder encontrar em ti toda a criação. Então é bem complicado esse negócio da morte, né? Porque marcou nela a morte. O que tem a ver? A morte é porque é a hora que a pessoa morre, todas as penas de cada criatura no purgatório, né? E permanecendo o céu aberto entre ti e nós, conduzi-las-ás ao nosso seio, como se fossem geradas por ti.
Isto é, como um parto de nossa vontade realizou em ti, e tu as reconduzirás aos nossos pés, gerando-as em nosso seio. São os nossos direitos que reclamamos, não queremos que entre em nós, senão aquilo que saiu de nós. Então ele está pedindo para a Luísa fazer uma coisa muito incrível, né? Que eu não estou entendendo nada, né? Jesus, estou pedindo aqui para ele me ajudar. Sempre eu peço para Jesus ajudar. É um trecho aqui muito interessante, né? Que é difícil de entender. Marquei em ti todas as mortes, todas as penas de cada criatura. Então pode ser penas do purgatório. E de todas juntas, para poder encontrar em ti todas elas, então, toda a criação. Né? Então deve ser todas as almas, né? Mas poderia estar escrito todas as almas, né? Não toda a criação, né? E permanecendo o céu aberto entre você e nós, conduzi-las, né, as almas, ao nosso seio, como se fossem geradas por ti. Isto é, como um parto que nossa vontade realizou em ti, né? As almas todas, né? Que a divina vontade, né? Como um parto fez nascer da Luísa, tipo assim, né? Realizou em ti, e tu as reconduzirás aos nossos pés, gerando-as em nosso seio, pois são os nossos direitos que reclamamos. Não queremos que entre em nós, senão aquilo que saiu de nós. Aí vamos ver se ele vai falar mais coisas que a gente entende. Peraí. É verdade que somente a nossa vontade, agindo com sua potência em uma alma, como agiu no vazio ao criar a criação, poderá restituir-nos os nossos direitos e fazer com que toda a criação sorria a nossos pés, como em triunfo. Ele está falando que é criação de novo, né? Então a gente não sabe se elas são as almas ou são a criação, e a criação representa os seres humanos, ou está incluído os seres humanos com as coisas também criadas, né? Mas queremos usar essa potência para que nossa obra da criação não fracasse e para que nosso amor triunfe ainda mais, recebendo de uma só aquilo que todos deveriam nos dar. Né? Então, eu acho que é as pessoas, né? Que essa criação que ele está falando são as criaturas humanas, eu acho. É o que tem mais lógica, né? E fazer com que toda a criação sorria a nossos pés, como em triunfo, mas queremos usar essa potência para que nossa obra da criação não fracasse, para que nosso amor triunfe ainda mais, recebendo de uma só aquilo que todos deveriam nos dar. Agora fixamos tudo em ti. Depois sairão os outros pequenos partos, que, amando viver desta forma em nossa vontade, nos trarão ao nosso seio uns 10, outros 20, outros 100% da criação. Então, a Luísa vai levar todo mundo de uma vez. E nós vamos levar 10, 20, né? E assim vai. Será contigo como uma árvore, que lançando raízes profundas em nossa vontade, fará brotar outras arvoretas, que somos nós, que formando uma coroa ao redor da árvore, produzirão seus frutos. O verdadeiro bem nunca fica isolado, e sendo a minha vontade o maior dos bens, sua fecundidade será imensa. Por isso, coragem, seja atenta a tudo. É verdade que o nosso querer fará tudo, mas o teu fio deve correr junto e estender-se no céu, na terra e em tudo, para nos permitir realizar aquilo que queremos operar em ti. Aí ele fala aqui, ó. Ao criar o primeiro homem, dei início à criação do gênero humano. Depois que formei o corpo, com o meu sopro onipotente, infundi nele a alma. E com outro sopro meu, poder-se-ia dizer, infundi a mim mesmo no fundo do homem. Tá vendo? Olha lá, não falei que Deus vai estar presente para reger o homem? Olha só, que eu não tô burra. Pelo menos uma coisa eu falei certo aqui. Olha só, prestem atenção, gente. Aline, você não é burra, não. Mas pode falar, é meu jeito. Então, aqui, olha só. Ele fala aqui, ó. Ao criar o primeiro homem, eu dei início à criação do gênero humano. E depois que eu formei o corpo, com o meu sopro onipotente, eu infundi nele a alma. E depois, com outro sopro, tá vendo? Ele não ia ter uma alma sozinha. Ele ia ter Jesus lá dentro dele para dominar ele, para reger ele, para poder orientar ele em tudo. Presta atenção, gente. Foi o que eu falei. Que nós iríamos viver com Deus o tempo todo.
nos orientando a cada passo. E que isso é a felicidade perfeita e a vida perfeita de comunhão que devemos viver. E essa é a vida que Deus projetou para todos os seres humanos. Se o ser humano quer viver sozinho por si mesmo, é por causa do serpente infernal que trouxe esse pensamento para ele. Para ele viver por si próprio e não querer ser escravo de Deus e desobedecer a Deus. E aí fica dentro de nós esse sentimento de sermos independentes de Deus. Não presta. A gente quer que Deus coloque um tapete vermelho à nossa frente e que tenha todos os tipos de bens, né, que a gente quiser à disposição de qualquer jeito ali, e que a gente possa criar e descriar o que a gente quiser, mas sem ter que prestar nenhuma, né, correspondência a Deus, sem ter que pedir nada para Ele, sem ter que ter nada com Ele. É isso que a serpente infernal quer que a gente faça. Que a gente queira Deus, mas não queira obedecê-lo. Que a gente queira sim. Eu quero o Senhor, porque o Senhor vai me dar comida, vai dar bebida. A comida, a água vai ter sabor. Tá, então eu quero o Senhor, não posso ficar sem o Senhor. Mas o Senhor faz tudo o que eu quero. Tudo que eu quero, tá bom? Não é assim. Não funciona desse jeito. Desiste, que não é assim que vai acontecer, não vai acontecer assim. Então, vamos lá. Voltando aqui pro trecho. Então, com meu sopro onipotente infundi nele a alma, e com outro sopro meu, poder-se-ia dizer, infundi a mim mesmo, olha lá, ó o Pai, no fundo do homem, para regê-lo, dominá-lo e custodiá-lo. Tá vendo? A gente ia ser carregado por Deus para todo lado. Custodiá-lo. Ele vai reger, nos dominar e custodiar, mas nós não seremos escravos. Como eu já falei, nunca seríamos escravos. Assim, aquele homem formava um reino para mim. Olha só o que a gente ia ser para Deus. Íamos ser um reino para Ele. Ele ia ser o rei do nosso ser. Aquele homem formava um reino para mim, no qual eu, como rei, chorando, tô emocionada, no qual eu, como rei, devia estender os meus domínios. Senhor, eu não quero o que a serpente ensinou, eu não quero ser independente de ti, eu não quero, Jesus, eu não quero, meu Deus, meu Pai, não quero. Olha só. A minha alegria foi imensa ao ver nesse homem a geração quase interminável de tantos outros seres que me deviam fornecer tantos outros reinos. Quantas criaturas deviam vir à luz, nos quais eu devia reinar e expandir os meus confins divinos. Oh, meu Deus! Esse retiro de matar vai se matar o coração de nós. Meu Deus do céu, não tem como não chorar. Meu Deus do céu. Obrigado, Senhor, pela luz desse retiro. Essa luz tão grande que o Senhor está trazendo para esse retiro. Obrigado, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus, que lindo. A minha alegria foi imensa ao ver nesse homem a geração quase interminável de tantos outros seres que me deviam fornecer tantos outros reinos quantas criaturas deviam vir à luz, nas quais eu devia reinar e expandir os meus confins divinos. E todo o bem dos outros reinos devia redundar em glória e honra do primeiro reino, que devia ser a cabeça e como o primeiro ato da criação. Mas ao se afastar do meu querer, desobedecendo e ouvindo a serpente, o meu e o seu reino terminaram. Não só isso, mas ele me pisoteou. Olha o que o demônio fez. Fez o homem fazer, Ele seguiu a cabeça do Satanás. Mas ele me pisoteou e no meu lugar colocou a si mesmo para reinar. Tá vendo, gente? Tá vendo? O ser humano quer que Deus faça o que ele quer. O ser humano quer ser independente, quer ser sozinho para tomar suas próprias decisões e fazer tudo errado, quebrar a cara em cada passo, cair em cada precipício, em cada buraco. Mas quer ser sozinho e quebrar a cara, mas quer ser sozinho. Por isso que vai pro inferno mesmo. Vai pro inferno. Mas ao se afastar do meu querer, o meu e o seu reino terminaram. Não só isso, mas ele me pisoteou. E no meu lugar colocou a si mesmo para reinar, idolatrando-se e formando o reino dos vícios, das misérias e das desgraças. A vontade humana é a chave do inferno, gente. A minha alegria morreu ao nascer e transformou-se em dor.
ver todo o mal não foi senão o afastar-se da minha vontade. Tá vendo, gente? O nosso amor não se deteve, não quis ser o Deus isolado. Tá vendo? Olha ele contando a história da divina vontade para nós. O nosso amor não se deteve, não quis ser o Deus isolado, não. E por isso quis descer do céu, assumindo uma humanidade semelhante à do primeiro homem. Encerrei nele toda a criação. Encerrei na humanidade minha toda a criação, né? Jesus encerrou na humanidade dele, né? Ah lá. Nosso amor não se deteve, não quis ser o Deus isolado, não. E por isso quis descer do céu, né? Jesus quis descer do céu, assumindo uma humanidade semelhante à do primeiro homem. Encerrei nela toda a criação. Reconectei a vontade humana dessa humanidade, né, de Jesus, à vontade divina, para que, abraçando toda a criação e todos os atos dessa vontade humana nessa vontade divina, me a levasse ao trono, ao meu trono. Tá errado aqui o português de novo. E olha, gente, é a tradução nova que o cara fez, que é o Cláudio, né? Me a levasse ao meu trono, como vencedor de todos os atos humanos transformados por ela em atos de vontade divina. Com isso, a vontade humana tomava posse da vontade divina e a divina da humana. Uma dominava sobre a outra, porque quando um ser forma uma só coisa com outro ser, se um é dono, o outro torna-se como que naturalmente dono também. Então, deixa eu ver de novo aqui. Com isso, a vontade humana tomava posse da vontade divina e a divina da humana. Uma dominava sobre a outra, porque quando um ser forma uma só coisa com outro ser, se um é dono, o outro torna-se como que naturalmente dono também. Essa tinha sido a única razão pelo qual eu havia ordenado ao homem que se abstivesse do fruto por mim proibido. Olha, gente, olha só. Olha ele explicando, gente, eu acho que eu nunca li esse trecho, sinceramente. Se eu li, eu não prestei atenção nessa parte. Deixa eu prestar atenção aqui. Olha só. Essa tinha sido a razão, a única razão pela qual eu havia ordenado ao homem que se abstivesse do fruto por mim proibido. Eu queria um ato de sacrifício da sua vontade na minha, para que, reconectando com esse sacrifício a sua vontade à minha, ele pudesse tomar posse da minha vontade e eu da sua. Reconectando. Interessante, né? Mas aqui ele não estava já conectado, né? Porque ele fala que Adão tinha conexão, tudo ligado à unidade do Fiat, que estava tudo certo. E agora, o que quer dizer, né? Não tinha feito esse processo ainda, será? Né? Então, não sei se ele vai responder. Essa tinha sido a única razão pelo qual eu havia ordenado ao homem que se abstivesse do fruto. Então, ele está falando aqui, né? Não quis ser o Deus isolado, tal, daí ele teve que fazer uma coisa, né? Ele teve que fazer aqui, ó. Com isso, a vontade humana tomava posse da vontade divina, porque ele pegou a vontade dele humana, né? Encerrei na minha humanidade toda a criação, então reconectei a vontade humana dessa humanidade à vontade divina. Reconectou porque o Adão já tinha desconectado, né? A vontade humana dessa humanidade divina, para que, abraçando toda a criação e todos os atos dessa vontade humana nessa vontade divina, me levasse ao meu trono como vencedor de todos os atos humanos, transformando por ela os atos de vontade divina. E com isso, a vontade humana tomava posse da vontade divina e a divina da humana. Uma dominava sobre a outra. Ah, então Jesus está falando aqui, na minha cabeça, que Adão, ele ainda era servo. Ele tinha a vontade divina ali, ordenando ele, orientando ele, mas ele ainda era servo. É o que Jesus está falando. Ele fazia a vontade de Deus. Só se eu tô louca, mas Jesus está falando para mim que ainda não estava. Mas só que ele tem outros trechos que ele fala que o Adão fez tudo na vontade de Deus, mas tudo bem.
fazendo a vontade de Deus é fazer a vontade de Deus. Né? Tem duas condições dentro da vontade divina, a de servo e a de filho. Né? A de servo, né? A pessoa tem a vontade humana unida à divina, fazendo o tempo todo o que é ordenado. Daí vai fazendo tudo certinho, tá no reino da divina vontade, tá em conexão com o ato, com a unidade da luz, né? Sendo orientado por Deus, tal, fazendo os atos. É isso que, né? Mas aí tinha um momento especial que ia acontecer em que ele ia passar num teste, né? Que é o teste aqui que ele falou da fruta. E aí precisava de um sacrifício, né? De um sacrifício. Aí para chegar a ser o dominante mesmo, né? Ser aquele que ia ter a vontade divina permanente ali, sendo, né? Estando assim. É muito maior, né? O que ia acontecer aqui. Então, eu sei que depois que se o Adão não tivesse pecado, ia acontecer uma coisa maravilhosa, que assim o reino ia se estender eternamente sobre a terra. Então, alguma coisa muito extraordinária ia acontecer. E às vezes é isso que Jesus está querendo dizer sobre esse extraordinário, né? Então, eu tinha sido a única razão pelo qual eu havia ordenado o homem que se abstivesse do fruto por mim proibido. Eu queria um ato de sacrifício, né? Porque é um teste da sua vontade na minha. Né? Confiar em Deus ali. Numa orientação ali, né? Que ele tinha dado. Um sacrifício. Para que reconectando com esse sacrifício a sua vontade à minha, né, reconectando, igual aqui Deus falando aqui, reconectei a vontade humana dessa humanidade à vontade divina. Então, iria fazer em Adão essa reconexão, mas Adão não tinha saído da vontade divina ainda, né? Ele pediu um ato de sacrifício para Adão, ia fazer uma reconexão com esse sacrifício, a sua vontade à minha, e ele pudesse tomar posse da minha vontade. Então, talvez Adão estava obedecendo à vontade de Deus como sendo de Deus ainda, em unidade com a luz, né? Mas ainda não tinha a consumação de posse. Adão iria ter posse da vontade divina e Deus ia ter posse da vontade de Adão. Então, acredito que ainda Adão andava com Deus, porque no livro do céu tem alguns mistérios que você tem que é de propósito, que Jesus ele permite que um trecho fale uma coisa e outro trecho fale outra coisa para você, com a ação do Espírito Santo, conectar os conhecimentos. Aí tem vários trechos que vem na minha cabeça agora, mas um trecho fala assim que Adão ele andava com Deus todas as tardes, né? A Bíblia que fala, né, que Adão andava com Deus todas as tardes, unido. E a união ainda não é fusão. É a pessoa que está unida com a divina vontade, mas ainda tem a sua vontade para fazer com a sua vontade a vontade de Deus. Ainda faz com a própria vontade humana a vontade de Deus. Ainda é a vontade humana dele, sendo do homem, e a vontade de Deus sendo a de Deus. E o homem, né, fazendo a vontade de Deus com a vontade humana. Então, Adão ainda estava sendo servo, né, sendo essa realidade de servo, de fazer a vontade de Deus com a vontade humana. Aí, se Adão passasse no teste, aí ia ficar sendo uma só vontade. Ia acontecer a fusão. E aí, por isso, né, ia se perpetuar o reino da divina vontade permanente sobre a terra em todos os descendentes, né? E aí não ia ter pecado. E ambos pudéssemos reinar com o mesmo poder, com a mesma sabedoria e bondade. Olha só, Adão iria reinar junto com Deus. Reinar com Deus, ele nunca seria escravo. Nunca Adão seria escravo. Tá vendo? Ele iria reinar com Deus, com o mesmo poder, sabedoria e bondade. Nossa, gente. Eu não queria em nada diferente de mim. Ele era minha obra, era meu filho. E qual pai não ama que seu filho seja rico e feliz como ele? Nossa, Adão ia reinar junto com Deus. Meu Deus, muito mais eu, Pai Celeste, né? É o Pai falando aqui, que nada perdia ao tornar esse meu filho rico, feliz e reinante como eu.
Não ia perder nada se deixasse Tá vendo? Não ia ser como o demônio fala lá no filme. Não ia ser como o demônio fala no filme. Nesfários lá. E é o que o demônio fala mesmo, gente. É o que o demônio fala. No filme não errou, não. O demônio é assim mesmo. Portanto, tendo o homem rompido a sua vontade com a minha, então rompeu, né? O meu amor não ficou quieto. Elevou ainda mais as suas chamas. A qualquer custo quis produzir outro eu mesmo e escolhi para isso a minha humanidade, a qual, sacrificando-se em tudo a minha vontade, tomava posse do meu querer, fazendo-me cumprir nela o propósito da criação do homem. Por isso que Jesus se tornou rei do universo, né? Possuidor de todas as coisas, né? Por isso que ele foi admitido depois, ressuscitado, ascendido ao céu e tomou posse de todos os reinos, de tudo para governar junto com Deus, como Deus. Humanamente, sendo o homem e Deus ao mesmo tempo, reinando como Deus, junto com Deus, ao lado do Pai, à direita do Pai, né? E tá lá à direita do Pai reinando. Meu Deus do céu. Que lindo. É como que em Jesus o Pai concretizou o seu projeto, né? Que queria fazer no primeiro homem. Portanto, tendo o homem rompido sua vontade com a minha, o meu amor não ficou quieto. Elevou ainda mais suas chamas, a qualquer custo quis produzir outro eu mesmo, e escolhi para isso a minha humanidade, a qual, sacrificando-se em tudo a minha vontade, tomava posse do meu querer, fazendo-me cumprir nela o propósito da criação do homem. Porque eu costumo realizar as minhas maiores obras com um só, e depois as difundo. Não foi um só homem que arruinou todos os meus desígnios? E a minha única humanidade devia reparar essa ruína. Tá vendo, gente? Jesus está explicando tudo. Ele que escolheu esses trechos. Ele que escolheu a dedo, olha só. Então, a minha única humanidade devia reparar essa ruína e o poder do meu querer, encerrado nela, toda a criação devia fazer-me restituir os amores, os beijos, as carícias que o primeiro homem tão brutalmente havia rejeitado. O meu amor, depondo as vestes, poder-se-ia dizer, de dor e de luto, vestiu-se de festa e, como triunfador, entregou-se aos maiores excessos e loucuras de amor. Assim, quando quero realizar uma obra com a criatura, começo sempre a sós, como se ninguém mais existisse, e depois a amplio tanto de encher o céu e a terra. Ora, minha filha, o meu amor quer produzir de novo. Enquanto se entrega aos excessos, sai e, fazendo uma pausa, quer dar novos frutos. É o que fez na minha humanidade, encerrando toda a criação, para que eu pudesse dar ao Pai tudo o que dela queria e fazer descer tudo em benefício de todas as criaturas. Agora, reatando a tua vontade com a minha, quero encerrar em ti toda a criação e, fazendo-te tomar posse do meu querer, quero sentir repetir em ti os meus atos, o meu amor, as minhas dores. Quero o meu refletor na terra, que olhando para ele eu veja a criação que criei no céu e que a minha humanidade encerrou. Dentro de ti, como dentro de um espelho, e eu, contemplando-me, a reconheça em ti. Entre ti e eu estaremos em contínuos reflexos. Eu a farei refletir em ti e tu em mim, eu do céu e tu da terra. Então o meu amor estará contente, quando vir em uma criatura não só a imagem da minha humanidade, mas tudo o que a minha divindade operou nela. Por isso, seja atenta e segue o meu querer, tá vendo? A Luísa é um instrumento absurdo, gente. Quem é a Luísa? Uau! É a mulher, é a pessoa que vai, né? Uau, chocante, né? Transformar junto conosco esse universo inteiro, né? Então, gente, é muitos trechos que foram separados. Eu vou continuar lendo aqui o que eu anotei. Depois, no próximo vídeo, eu continuo fazendo esse processo de ler mais coisas sobre tudo isso que Jesus está revelando, porque é muito grande, né? Fica muito grande o vídeo. Então, Jesus é 100% humano, assumiu em tudo as misérias humanas, como já foi lido, né? Tendo que comer, beber, se vestir, para cobrir o corpo do frio, sentia calor, tomava banho, né? Limpava os dentes, corria, andava, apertava os dedos. Teve que trabalhar, dormir, descansar, tudo igualzinho a nós, né? Mas fazia tudo de maneira ordenada na vontade de Deus e tudo agradecia ao Pai. Era divino em todos esses atos humanos, pois tudo servia para a glória do Pai e para a santificação de nossas almas. Ele sempre se comportou divinamente, elevando tudo ao ato de Deus ao criar tudo para a sua glória, né? Cumprindo toda a finalidade da criação nele.
E a finalidade da criação do homem nele, como ele falou, né? Perdoou seus algozes, inimigos, como não é natural ao ser humano. Com seu coração e alma, nosso Senhor revela-se um homem se comportando divinamente interno e externamente. A grande maravilha é que Cristo doou tudo para nós. Seus atos foram um molde para modelarmos os nossos atos. Quis partilhar sua natureza divina conosco. Jesus disse a Pedro: Tu és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Jesus, então, é a cabeça. Aquele que pensa e ordena aos membros do corpo, comanda o corpo, né? E comanda o nosso ser dentro de nós, né? Porque ele soprou, né, para nós um sopro para que, um segundo sopro onde ele estaria em nós. E agora nós, consagrados à divina vontade, recebemos de volta esse alento novo do dom da divina vontade para ele nos reger e nos dominar e nos ordenar, né? Nós temos Jesus agora morando dentro de nós, sim, inseparavelmente, através desse dom da divina vontade vindo por meio da Luísa Picarreta, né? Então, ele é o rei e nós somos o seu reino, né? Como ele falou. Então, ele é aquele que ordena tudo, que é a cabeça, que ordena os membros do corpo, comanda o corpo. E nós todos somos seus membros, sendo ordenados por sua divina vontade, a andarmos conforme sua autoridade. Seguimos sempre o seu comando. O Espírito Santo faz se movimentar sua palavra na nossa inteligência e memória, para nos orientar como eletricidade que move ou sangue que circula em todo o corpo. Glória a Deus nas alturas. Então eu falei que ia ler lá os conteúdos do volume 2, mas ficou um vídeo muito longo e ainda faltou trechos do Livro do Céu separados para esse. E sempre vai ser assim, um vídeo que fala bastante informação, outro vídeo que lê um pouco mais, e assim a gente vai continuando o nosso retiro, e não sei quantos vídeos vai dar, não sei até quando Jesus vai estar me dando essa disposição, mas tudo é vontade de Deus, seja feita para a glória de Deus, amém? Até o próximo vídeo, Deus te abençoe muito.